This call is now being recorded. Bom, meninos, essa é a nossa última atividade do ano. Uma atividade bem tranquila, que é uma atividade que vocês convivem no dia a dia, que é a questão de medidas de comprimento. Então vai ser bem tranquilo vocês fazerem as atividades. Aí, se for surgir de dúvida durante o processo, vocês vão perguntando. Eu estou projetando para vocês aí a apostila essa última apostila, que é a última apostila do ano, a última apostila do quarto trimestre. Então, terminando, vocês já estão livres de matemática. Para aquelas que não têm nada devendo de matéria, já está praticamente de férias. Unidade de medida de comprimento é tudo que a gente consegue medir. Então, se você for ver, nós temos um sistema de medida padrão, que é o metro. Então, tudo que for tratado que não aparecer medida, normalmente ele é colocado em metro, mas sempre que tiver algum exercício, ele tem que citar para você se é unidade de medida é metros, se é decímetro, se é centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro ou quilômetro. Mas as que vocês vão trabalhar mais no dia a dia, que vocês vão ver mais, é metro, vou começar do maior, quilômetro, metro, centímetros. E quando tratar de medidas mais precisas, milímetros. Mas já é mais raro você trabalhar no dia a dia. Normalmente é metro, quilômetro e centímetro. Então, para você fazer a conversão, eu coloquei aqui na apostila uma tabela para vocês para facilitar. Sempre partindo de metro. Metro é meu ponto de referência. Vou colocar aqui, vou filmar aqui a apostila aqui para poder fazer umas anotações. Se você observar aqui, os múltiplos aqui na apostila, nós temos metro, que é a nossa referência. Esse é o ponto de partida. Então, tudo parte de metro. Se eu quero aumentar a medida, eu sempre vou multiplicar por 10. Então, 1 metro é igual a 1 metro, multiplico aqui por 10. Peraí, eu estou fazendo o inverso. É uma borracha. Não é uma borracha. Vou ter que fazer de... Vamos ver se vai focar aqui. Quando eu vou para a esquerda, eu devo dividir o anterior. Então, aqui fica 0,1. Não, 1 metro tem 0,1 Dan, que são 10 partes de 10 centímetros. 1 metro tem 0,01 hectômetro, que equivale a 1 centímetro. E 1 quilômetro tem 0,001 metros. Então, eu estou partindo lá de metros. Sempre vou pegar o maior, se eu quiser que nem o quilômetros. Se eu for para esse lado aqui. Vou montar uma tabela com valores aqui assim. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando eu começo em quilômetros, eu tenho 1 quilômetro e quero partir indo para a direita, eu vou indo dividindo por 10. Indo para a direita, eu divido por 10. 1 quilômetro
multiplico por 10. Ô, teimosia. 1 quilômetro multiplico por 10. Então, 1 quilômetro tem 10 hectômetros. Se eu continuar indo para a direita, eu tenho 100 decâmetros. Então, sempre vai multiplicando por 10. Ó, vezes 10, vezes 10. 100 decâmetros equivale a 1000 metros. E se eu continuar o caminho para chegar lá nos milímetros, aí eu vou ter 10.000 centímetros. Ou centímetros não. 10.000 decímetros. E já não vai caber aqui na tabela que eu fiz. Vamos parar aqui, mas aí você indo para a direita, você sempre vai multiplicar por 10. Então você multiplica por 10. Ó. Descendo 1 quilômetro, 10 hectômetros, 100 decâmetros e 1000 metros. O que vocês vão sempre estar observando quando vocês estiverem trabalhando? Se eu vou analisar do maior para o menor, eu multiplico por 10. Se for do menor para o maior, eu divido por 10. E se eu quero trazer, eu fiz aqui, ó, eu fiz da direita para a esquerda. Então, eu fui do menor para o maior. Do maior para o menor, eu sempre vou dividir por 10. Então, 1 metro, se eu for passar para decâmetro, eu vou ter 0,1, porque eu vou dividir 1 por 10. Então, 1 por 10 é igual a 0,1. E assim por diante. Então, se eu pegar o menor, quero transformar no maior, eu divido por 10. Se eu quero transformar o maior no menor, eu multiplico por 10. Compreenderam? Conseguiram compreender? Sim. Então, vamos lá no exercício. Então, ó, toda vez que eu for do maior para o menor, eu vou multiplicar por 10. Então, do maior para o menor, multiplica por 10. Do menor para o maior, eu inverti de novo. Que coisa. Do menor para o maior, eu divido por 10. Não inverti não, falei certo. Então, ó, do maior para o menor, multiplico por 10. Cada casa decimal que tiver. Então, se for de metro para decímetros, eu multiplico por 10. Se for de metro para centímetro, por 100. E se for de metro para milímetro, por 1000. Se você analisar, ó, o próprio nome já diz o que está acontecendo. Ó. D de 10. Ó. Aqui, ó, centímetro é por 100. 1000, ó, M, ó, milímetro por 1000. Aí, ao contrário aqui, ele também te dá a referência. O único que fica assim mais complexo de se observar a referência é no hectômetro. Só que ele é por 100, só que daí, se você estiver vindo da sua direita para a esquerda, você vai dividir no hectômetro por 100, o valor do metro. Até aqui vai ser tranquilo. Aí o primeiro, complete as lacunas da sentença abaixo. A unidade fundamental de comprimento é o... Alguém fala? Metro. Metro. Os múltiplos do metro múltiplos são os maiores que ele. Então, o primeiro é quilômetro. Aí já está até com a referência. Quilômetro. O outro, ó, é o hectômetro. E depois, o último, decâmetro. Os submúltiplos, que são abaixo de metro. Se você for olhar, quando você olha na leitura, ó, múltiplos são maiores que metro. Submúltiplos são abaixo. Ó. Sub quer dizer que é abaixo. Abaixo de metro são. Aí nós temos o decímetro, centímetros e milímetros. Tranquilo? Sim. Sim. Aí o número 2, associa as unidades de medida com o comprimento, com a sua forma abreviada.
Então, aqui em cima você já tem a forma abreviada aqui entre parênteses e o nome está lá em cima. Quilômetro, você vai ligar com quem? KM. KM. Daí você vai fazer o risquinho até KM. E assim por diante. Está bem fácil. Esse daqui é para todo mundo fazer em menos de 2 horas. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu sou a mãe do Pablo. Essa aula está sendo gravada, depois eles conseguem assistir? Sim, depois eu disponibilizo ela. Na onde, professor? No próprio Google Sala de Aula. Eu coloco o link. Ah, tá bom, então. Tá, porque eu tô no trabalho e o Pablo não tá conseguindo entrar lá em casa. Ok, Tá bom? Obrigada. sem problema. Então, o exercício 3, ele só quer que você coloque a referência de acordo com o que está pedindo. 1 quilômetro corresponde a... Aí você vai ir lá na tabela e vai fazer o cálculozinho. 1 hectômetro corresponde a... Tudo vai ser transformado em metros. Lembra que eu falei lá para vocês, ó. Se eu vou trazer do maior para o menor, eu vou multiplicar ele por 10 cada pedacinho. Só que daí o decâmetro, ó, que vem de 10, eu multiplico por 10. O hectômetro, que é múltiplo de 100, eu vou multiplicar por 100, indo para a direita, indo para a meta. E quilômetro, eu multiplico por 1000. Então, indo para a direita, são essas unidades de medida que eu vou fazer. Então, aqui, ó, quilômetro para metro, multiplico por 1000. Hectômetro para metros, por 100. Decâmetro para metro, multiplico por 10. Aí, aqui, assim, ó. Decímetro. Aqui já é um submúltiplo. Então, eu vou estar indo da direita para a esquerda. Então, eu vou dividir por 10. 1 decímetro equivale a 1 décimo do metro. E assim por diante. Aí a letra G. Dividindo-se o metro em 10 partes iguais, cada parte é. Quando eu falo assim, dividir em 10 partes iguais, eu estou dividindo por 10. Então, ele equivale a 1 decâmetro. Em 100 partes iguais, eu estou dividindo ele em 100 partes. Ele é 1. Aí ele quer em centímetro. Então, ele é 1 centímetro. 1000 partes iguais. Cada parte é 1 milímetro. E assim por diante. Está bem simplesinho. Aí um exercício de converter, ó. Observe que aqui ele está pedindo para converter para metros. Então, sempre observe a unidade de medida. Se é para converter para metro, eu vou lá em quilômetros. Ó. 3 quilômetros. Se eu quero trazer, quilômetro é maior que metro. Então, eu vou ir da esquerda para a direita. Então, é uma multiplicação. Então, quilômetro está indo nesse sentido aqui. Esquerda para a direita, eu multiplico. Quando está em quilômetros, eu multiplico por 1000. Então, 3 vezes 1000 é igual a 3.000 metros. E assim por diante. Aí você vai lá no hectômetro. 0,32. Ele está indo da esquerda para a direita, então tem que multiplicar por 100, porque é hectômetro. Então, você multiplicou por 100, aí você vai ter o valor. Vai ter 32 metros. E assim por diante. Ok? Dúvida? Alguma dúvida? Para a gente continuar? Não. Pode continuar, professor. Pode continuar. Vou só subir aqui a tela da. Então, nós estamos a próxima etapa. Lembra que a gente trabalhou na questão de cálculo de área, que era dado tudo em metros quadrados. Aí eu coloquei para vocês aqui as unidades medidas. Aqui é tudo. Aqui nesse conteúdo agora é só unidade de medida. Nós temos de comprimento, medidas de superfície. Medida de superfície é o cálculo de área. Quando a gente estudou cálculo de área, que é
do quadrado ou do retângulo, base vezes altura, então vou colocar, se ele fosse um retângulo de 2 por 10, eu teria uma área de 20, aí se fosse centímetros a unidade de medida, eu teria 20 centímetros quadrados. Então, quando se fala de área, medida de superfície, nós estamos falando de área. Medida de superfície tem os mesmos, é o mesmo tipo de quadro, só que a única coisa que é sempre em quadrado, metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. E os submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então, toda vez que for tratar de área, nós temos o valor ao quadrado. O que que muda nisso aqui? Cada vez que eu andar uma casa decimal, usando como referência o metro, se eu for, vamos colocar aqui, da direita para a esquerda, eu multiplico por 100. Por que que eu multiplico por 100? Vou mostrar aqui, eu vou fazer um quadradinho aqui, porque é metros quadrados, né? Então, quer dizer que ele pegou um lado de 10, ou vamos colocar um lado de 1 metro, mas eu vou fazer por 10 porque no outro nós multiplicávamos por 10. Então, um lado de 10 e outro lado de 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Então, 100. Aqui assim nós vamos sempre multiplicar por 100, porque nós estamos multiplicando um quadrado. Então, 10 vezes 10, 100. Então, para andar aqui de decímetro quadrado para metro quadrado, eu multiplico por 100. De metro, ó, do menor para o maior, ó, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Ó. Se eu for do maior para o menor, eu multiplico por 100. Maior para o menor, vou multiplicando por 100. Nos submúltiplos, quer dizer, aqui é maior para o menor. Só que como a gente está analisando em metro, então ficaria nessa posição. Então ele veio do menor para o maior. Como referência, o metro. Mas você sempre vai analisar. Do maior para o menor, multiplica por 100. Do menor para o maior, eu vou dividir por 100. Então, o que que você vai ter que sempre lembrar? Ah, quilômetro é maior que hectômetro. Então, eu vou multiplicar por 100. Se eu quero transformar em hectômetro, eu vou multiplicar por 100 quilômetro. Quilômetro quadrado, transformar em hectômetro quadrado, eu multiplico por 100. Então, indo sempre do maior para o menor, multiplico por 100. Então, da esquerda para a direita, a conversão multiplica por 100. Se for o inverso, se eu for vir da direita para a esquerda, quer dizer, essa aqui é a minha referência. Da direita para a esquerda, eu vou dividir para 100 partes. Então, aqui eu divido por 100. Se eu for transformar milímetro para centímetro, divide por 100. Se eu for transformar centímetro para milímetro, eu multiplico por 100. Então, da esquerda para a direita, a transformação. Então, você vai observar. Eu pedi para você, ó, transforme milímetro em centímetro. Quer dizer, milímetro é menor que centímetro, então eu vou ter que multiplicar, multiplicar por 100. Porque eu estou trabalhando como referência milímetro. Agora, se eu falar transforme milímetro em centímetro, quer dizer, o milímetro é menor que centímetro. Então, eu vou dividir por 100. Aí os exercícios são bem parecidos com o anterior. Associe as medidas com a sua forma abreviada. Então, você vai pegar aqui. Quilômetro quadrado. Qual que é o quilômetro quadrado? É o km quadrado. E assim por diante. Você vai ligar. É só fazer as setinhas. Bem facinho. Aí no exercício 6, converta os valores apresentados para metros quadrados. Se eu quero metros quadrados, aqui ficou
Esse que eu não usei, eu vou ter que arrumar na apostila, que ficou para baixo. Ele era para ter ficado normal como expoente. Então, metros quadrados. Vou transformar para metros quadrados. Tem 3 quilômetros quadrados. 3 quilômetros quadrados em metros quadrados. Primeira coisa, quilômetros é maior que metro, então eu vou ter que multiplicar. Se eu multiplico por 100, eu vou ter 300 hectômetros quadrados. Mas ele quer em metros. Se eu multiplicar por 100 de novo, eu vou ter 30.000 decâmetros quadrados, que é o Dan. Eu multiplico por 100, eu vou ter 3 milhões de metros quadrados. Aí você vai escrever aqui. Então, se ele tiver um valor alto, você pode fazer passo a passo para a multiplicação. E cada vez que você multiplicar de metros, deixa eu colocar aqui na tabela, de metro para decâmetro, eu multiplico por 100. De metro, de hectômetro para metro, eu vou multiplicar por 10.000. De quilômetro para metro, eu vou multiplicar por 1.000.000. Aqui é a referência para vocês fazerem direto, mas façam um a um para vocês não errarem. Então, se é para transformar de quilômetro para metro, você vai lá em quilômetro, transforma ele para a unidade anterior, que é hectômetro. Depois você transforma o hectômetro para decâmetro. E depois você transforma decâmetro para metros. Aí você chega na resposta que você precisa. Faça assim separadamente, para você não ter problema de erro mais à frente. Aí o 7. Faça conversões da unidade de medida. Agora, olha, 5 decímetro quadrado em centímetro quadrado. Quer dizer, você for lá na tabela, você está saindo do decímetro para centímetro. Então, você vai dividir por... Você vai multiplicar por 100, porque você está saindo do maior para o menor. Não pode esquecer. Saiu do maior para o menor, você multiplica. Se for do menor para o maior, você divide. Então, você tem aqui 5 decímetros. Você vai converter para centímetros. Você vai multiplicar por 100. Eles são vizinhos. Então, multiplica por 100. Cadê ele aqui? Então, 5 vezes 100, você vai ter 500 centímetros quadrados. 7,48 metros para decímetros. Quer dizer, está saindo aqui da tabela de metros para decímetro. Metro é maior que decímetro, então você vai multiplicar por 100. Você vai ter quanto? 748 decímetros quadrados. E assim por diante. Aí o exercício que vai dar um pouco mais de trabalho para vocês. Já vamos lá no 8 agora. Calcule em metros quadrados. Calcule em metros. Só que daí você vai chegar aqui nas expressões, ó. Eu tenho decâmetro e metro quadrado. Então, se eu quero em metros, eu tenho que transformar o decâmetro em metro quadrado. Decâmetro é maior que metro. Então, eu vou ter que multiplicar por 100. Então, vai dar 4,2 metros quadrados mais 4,6 metros quadrados. 4,2 mais 4,6 é igual. 4 mais 4 é 8, 6 mais 2, 8 metros quadrados.
É isso que vocês vão fazer. Ó. Que nem aqui, está em hectômetro. Aqui é hectômetro. Faltou o M aqui, mas é hectômetro. Menos decímetro quadrado. 4.200 decímetros quadrados. Você vai transformar isso aqui em metros, quer dizer, você vai sair do menor para o maior, então vai dividir. E esse aqui vai vir lá do hectômetro e tem que virar metro. Os dois têm que virar metro. Fez os dois virarem metro, pronto. É só fazer a soma depois. Entenderam? Sim. Então, todos vocês vão ter que transformar para metro quadrado para poder fazer a soma. Você não pode somar nada com unidades de medidas diferentes. Porque se eu tiver centímetros e metro, eu tenho que sempre transformar uma das unidades para ficarem equivalentes. Então, centímetro só pode ser somado com centímetro, metro só pode ser somado com metro, quilômetro com quilômetro, hectômetro com hectômetro. Nunca pode ser feita a soma com unidades de medidas diferentes. Esqueci de falar lá no início, e agora com a expressão fui lembrado. Então, ó, as unidades de medida sempre terão que ser a mesma. Ok? Vou passar para o próximo. Então, a gente passou ali. Vou fazer só mais esse, daí vou dar o tempo para vocês fazerem. Aí, na próxima aula, eu passo o restante, que é unidade de capacidade e medida de massa. E agora nós vamos fazer só volume, por enquanto. Então, nós calculamos. Nós vimos hoje aqui medidas de comprimento, superfície. E agora vamos ver volume. Nós fizemos lá. É o mesmo processo. Sempre a nossa referência, quando não for dado nenhuma referência, é metro. Nós temos metro quadrado e metro cúbico. O metro cúbico, deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Em metro eu multiplico por 10. Metro eu multiplico por 10. Metro quadrado eu multiplico por 100, porque é 10 vezes 10. E metro cúbico eu vou multiplicar por 1.000, porque é 10 da altura, 10 da base e 10 da largura. Então, 10 vezes 10 vezes 10, 1.000. Então, para minha referência metro quadrado, eu sempre vou ter 1.000 para cada mudança de casa nas unidades de medida. Então, se eu sair de metro e for para o decímetro, eu vou multiplicar por 1.000. Lembra, do maior para o menor, multiplica por 1.000. Se eu quiser chegar de metro cúbico até milímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1.000 a primeira vez. Aí vou multiplicar por 1.000 de novo. E vou multiplicar por 1.000 para chegar em milímetro cúbico. Então, você vai multiplicar 3 vezes ele por 1.000. Se eu vir lá de quilômetro e querer trazer em metro, a mesma coisa. Vou ir multiplicando por 1.000 até chegar em metro. Agora, se eu quiser transformar de metro para decâmetro, eu vou dividir por 1.000. Então, do menor para o maior, eu divido por 1.000. Não esqueça, do menor para o maior, sempre divido por 1.000. Do maior para o menor, multiplico por 1.000. Se você não esquecer essa parte, você sempre vai acertar os cálculos. Aí a mesma coisa, exercício 9. Ele só pede para você completar as sentenças para que elas sejam verdadeiras. Então, aqui, ó, a unidade fundamental do volume é o metro cúbico. Não pode esquecer de escrever metro cúbico. Senão fica errado. Se eu colocar metro, está errado. É metro cúbico.
Aí lá embaixo, converta os valores para unidade de medida padrão. Metros cúbicos. Eu venho ali. 5.000 decímetros cúbicos para metro. Quer dizer, eu vou vir do menor para o maior. Então, eu vou dividir por 1.000. Eu vou ter quanto? 5 metros cúbicos. Porque eu vou pegar 5.000 e vou dividir por 1.000. Corta esse aqui, corta 0 ali. Corta um aqui, corta lá. Corta mais um aqui, corta lá. Sobrou 5. Então, 5 vezes 1, 5. Eu tenho 5 metros cúbicos. Aí vem aqui, ó. Tem 48.052 centímetros cúbicos. Se eu vou partir de centímetro para metro, eu vou ter que vir aqui em centímetros. Vou multiplicar por 1.000 para ficar decímetro. E depois vou multiplicar por 1.000 para chegar em metros. Não esqueça de fazer todo esse processo. Aí ele vem lá com 0,1 decâmetro. Quer dizer, decâmetro é maior que metro. Então, eu vou multiplicar por 1.000. Eu vou ficar aqui com 100 metros cúbicos. E assim por diante. É só 0,005 quilômetros cúbicos para metro cúbico. Vou multiplicar por 1.000 a primeira vez. Aí multiplico a segunda vez por 1.000 de novo para chegar em decâmetro. Aí eu vou ter 500 e vou multiplicar por 1.000 para chegar em metros. Então eu vou ter 500.000 metros cúbicos. Se eu fizer separadamente aqui para vocês observarem, 0,0005 vezes 1.000, a vírgula está aqui. Corta um zero, vírgula vem para cá. Pô, não estou te mostrando. A vírgula está aqui, corta um zero, a vírgula vem para cá. Corta mais um zero, a vírgula vem para cá. Corta mais um zero, a vírgula vem para cá. Então aqui eu fiquei com 0,5 hectômetro cúbico. Mas eu quero em metro, então eu vou vir de novo. 0,5 vezes 1.000. Corta um zero, vírgula vem aqui como no valor inteiro. Aí 1, 2, tem mais 2 zeros. Então eu fico com 500 Dan cúbicos. Só que eu quero em metro, então eu vou fazer de novo. Então eu tenho 500 vezes 1.000. 1, 2, 3, acrescento mais 3, 0. Então eu fico com 500.000 metros cúbicos. Fiz esse aqui que é o mais complexo para vocês observarem. Aí, hoje nós vamos chegar só até aqui. Aí vocês façam os exercícios. Aí na próxima aula a gente dá continuidade com medidas de capacidade. Aí quem quiser ir fazendo medidas de capacidade também é bem simples. E concluir o exercício é só entregar e esperar o ano que vem. Em matemática. Ok? Alguma dúvida? Não. Todo mundo conseguiu compreender? Se eu tiver alguma dúvida, professora, eu volto na aula. Sim. Por causa da gravação. Então, se tiver dúvida, vocês podem perguntar durante o processo que vocês estiverem fazendo exercício. Mas não esqueçam, sempre perguntem. Aí vão fazendo. Vou dar o tempo agora para vocês ir fazendo. Aqueles que tiverem dúvidas, vão perguntando. Está todo mundo compreendeu essa parte de transformação? Sim. Você não entendeu, Matheus? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou deixar a aula gravada, aí você pode reassisti-la. Professor,
Oi. Quando que encerra as suas aulas? Minhas aulas encerram 20 de dezembro. Ah, Mas tá. depois vamos fazer esses exercícios. Aí, quem já tiver nota, que já está tudo certinho, não está devendo nenhuma atividade, praticamente está de férias. Ah, Na minha entendi. disciplina. Eu estou falando da minha disciplina. Aqueles que não tiver pendência nenhuma já estão livres. E essa agora é a última tarefa. Aí aqueles que não tiver com tudo em dia, vão ter que continuar fazendo. Mas aqueles que estão em dia, é só terminar essa e estão livres. Ok? Entendi. Mais alguma pergunta? Não. Então vamos encerrar a live para vocês poderem ir fazendo as atividades. E aí, com o passar do tempo, for surgindo dúvidas, vocês perguntem na sala de aula, no Google Sala de Aula, para vocês não ficarem com a dúvida. E o que for preciso, eu faço mais vídeos para postar lá, ok? Ok. Tchau, tchau. Até mais. Vai. Tchau, professor. Tchau,